estamos piores. Quer dizer apenas que nós fomos apanhados no contrapé, na verdade, essencialmente isso. O país vinha crescendo de forma exuberante e não estava preparado para uma virada tão brusca, e há um processo de ajuste de estoque que influencia muito nesse dado aí. O que eu queria destacar é que um ponto que preocupa, meramente estatístico, mas preocupa quando a gente estiver dizendo quanto vai crescer a indústria esse ano, isso depois vai valer para o PIB, mas o PIB eu vou trabalhar melhor os dados, é só para vocês terem uma sensibilidade do problema. A gente vê o seguinte, que isso aqui são dados de produção mensal com ajuste sazonal na série do IBGE. Então, foi essa queda de quase 20%, foi essa aqui, de 130 para 105 nos índices de conjunto sazonal do IBGE. O fato é o seguinte, que esse nível de dezembro, ele é 16% abaixo da média do ano passado. Então, o que isso significa em termos de crescimento 2009? Que para a indústria crescer zero, a média de 2009 tem que ser igual à média de 2008, 125,4, certo? Então, significa que nós vamos ter que passar a produção a produção tem que subir de 105 em dezembro para uma média em 2009 de 125, o que é um aumento muito elevado. É claro que, como o dado de dezembro a gente não deve levar muito a sério, porque é um dado totalmente atípico, isso não é impossível, mas só para mostrar a dificuldade para crescer zero, na verdade. Se a gente pegar um dado mais amenizado disso, que é o dado do trimestre, não do mês de dezembro, nós temos uma queda de 9%, 9,4% no quarto trimestre contra o terceiro, mas o que importa aqui é o seguinte, no quarto trimestre, a produção foi menos 5,9% em relação à média de 2008. O que significa que, para crescer zero, o PIB trimestral, a indústria trimestral média de 2009 tem que voltar para esse 125,4. Também continua não sendo fácil, isso é só uma sugestão de que um crescimento muito diferente de zero é muito difícil esse ano e já envolve uma recuperação muito expressiva da indústria ao longo do ano. Bom, essa crise teve várias dimensões que já foram exploradas pelos que me precederam, o comportamento da indústria, os fatores todos, eu vou pular essa parte. Eu queria só destacar uma parte que não foi tratada, que é o fato que essa parte da indústria por categoria de uso, Silvio deu outros dados, mas que eu mostro na direção que eu iria explorar. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que uma outra característica que agrava essa crise que a gente está vivendo, é que a gente está tendo não só uma contração da demanda doméstica, induzida pela combinação colapso da confiança, crédito muito escasso, mas ela se dá em simultâneo com uma queda forte das exportações. No caso da indústria, por exemplo, as exportações se estima que elas representam mais ou menos 20% da produção industrial, mais ou menos essa ordem de grandeza. Então, vocês veem que é uma coisa que nos pega pelos dois lados, se a gente olha para a indústria, quer dizer, o mercado interno cai e o mercado externo cai, então não tem uma válvula de escape, uma coisa que possa compensar a outra. É uma queda nesse sentido, uma conjuntura particularmente negativa desse ponto de vista. No caso do quantum de exportações, dado que a gente está discutindo produção física, né, da indústria, o que importa não é o valor das exportações, mas o quantum exportado. Onde é que está isso? Até setembro, o quanto exportado vinha crescendo em relação a igual período do ano anterior, zero, na verdade. O crescimento das exportações vinha sendo vigoroso por um efeito preço. Mas o fato é que a gente partiu de zero para menos 8,7 no quarto trimestre, contra igual ao trimestre do ano passado. Então, houve uma contração das exportações violenta e esse é um ingrediente a mais, além dos conhecidos, crédito, colapso da confiança, ajuste de estoques, por trás dessa queda da indústria no período recente.
Nós não temos dados desagregados enquanto em preço para janeiro de 2008, mas temos dados só em valor. Aqui é a queda das exportações em valor pelo conceito média diária, média por dia útil, que foi divulgado pelo governo. Não temos ainda, vai ser divulgado bem brevemente a desagregação preço e quantum disso. Mas na nossa estimativa, essa queda de 22,8% das exportações em janeiro foi essencialmente quantum. O preço das exportações vem caindo fortemente desde agosto, caiu perto de 20% entre agosto e dezembro, o preço das exportações, até acompanhando aquilo que eu falei antes, o preço das commodities. Mas, na verdade, eles vinham subindo muito no início do ano passado. De janeiro a agosto, eles subiram enormemente para as exportações. Então, quando se compara, que essa comparação aqui, janeiro contra igual mês do ano anterior, nós imaginamos que, quando for divulgado o dado de preço, vai dar um crescimento zero. Portanto, essa queda em valor é quantum, na verdade, o que é muito preocupante. Uma queda brutal do quantum das exportações, bem superior. As importações também caíram bastante. Isso aqui é em valor, mas também deve ser o dado em quantum, também deve ser muito próximo disso, porque também para as importações nós estimamos que vai ficar próximo de zero o preço de importação em janeiro contra igual período do ano anterior. Então, é um quadro aqui muito preocupante. Levou o Ministério da Fazenda numa medida de desespero, que felizmente rapidamente reviu, de tentar bloquear as importações com aquela a licença prévia, né, para importações, por causa desse dado que ninguém esperava, as exportações tendo essa queda e com essa diferença em relação às importações, apontando para se isso fosse mantido, apontaria para uma balança comercial com desempenho. Então, eu só queria chamar a atenção que nós não devemos ter uma queda. Essa queda está muito ligada a um momento particular do comércio internacional, onde parou o crédito para o comércio exterior em geral no mundo. Nós esperamos uma queda bem menor, mas, de qualquer maneira, esse ano é um ano de queda das exportações, mas eu queria chamar a atenção que essa variável, exportações, tende a ter um comportamento mais favorável no restante do ano. Então, ela vai jogar a favor da atividade econômica. A gente não deve se assustar tanto com essa coisa aqui, com esse dado do início do ano, porque ele está refletindo uma conjuntura muito particular e a tendência é que haja, desse ponto de vista, alguma distensão e que a gente acabe o ano com queda das exportações, mas muito mais modesta do que essa, talvez mais em linha com o que o FMI projeta para o comércio mundial como um todo, -3%. Ou essa ordem de grandeza, -3, -5, isso a gente trabalha como queda das exportações e não esse valor aqui. Bom, deixa eu dar outra cortada aqui na minha exposição para avançar. Vamos então começar a pensar a questão, que é a parte final da exposição, toda relativa à questão do PIB e do crescimento esse ano. Um primeiro ponto que a gente tem que ter presente é o seguinte, que a trajetória do PIB, olhando a longo prazo, ela é comandada, na verdade, pela trajetória da indústria. Ela que dá o tom do comportamento do PIB. A indústria tem uma volatilidade muito maior, alterna taxas de crescimento muito maiores e muito menores que o PIB, mas a trajetória é na mesma direção, com o setor de serviços funcionando como um amortecedor. Essa ideia de que são trajetórias parecidas fica claro nesse gráfico. Como que pega na linha mais clara a indústria, nessa linha aqui mais escura, esse roxo, o PIB. São taxas de crescimento 12 meses contra 12 meses anteriores. São taxas, isso que esse gráfico está trabalhando desde o início de 99. O ponto aí, a gente construiu o gráfico com duas escalas, exatamente para compensar o fato de que a indústria é muito mais volátil que o PIB, mas a preocupação era mostrar que, corrigindo as escalas para descontar esse fenômeno de volatilidade maior da indústria, vocês percebem o quê? Que as trajetórias são extremamente aderentes. Portanto, essa queda, aqui o PIB, o último dado é terceiro trimestre, aqui a indústria vai até dezembro, vocês veem que há um viés forte de queda do PIB que vai aparecer nos dados próximos.